Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal aí do meu canal, vocês lembram da primeira aula que a gente viu? A aula sobre o barroco, a aula sobre o quinhentismo e a importância da literatura? Hoje a gente vai falar sobre esse cara, Gregório de Matos, e falar um pouquinho também sobre o arcadismo, que é a escola que vem depois dele, que é pertencente ao barroco. Gregório de Matos é um poeta barroco. Então, a gente vem aqui um poema dele super interessante, lindo, que fala sobre a questão da Bahia, né? Gregório de Matos, ele, além dele escrever poemas românticos, ele também escreveu poesias também satíricas, né? Aquelas que criticavam a sociedade, criticavam a igreja, né? Criticavam principalmente o povo da Bahia, né? A sociedade baiana, porque viviam em épocas de escravidão. Então, a corrupção baiana, não é? O governo da Bahia na época corrupto, então Gregório de Matos, na sua inteligência, na sua forma de escrever, coloca um epílogo, né, sobre os tempos da Bahia e o que seria essa Bahia, que diz mais ou menos o seguinte: que falta nesta cidade verdade, que mais possua desonra, honra. Falta mais que se lhe ponha vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. Quem apôs nesse sacrócio? Negócio. Quem causa tal perdição? Ambição. E o maior desta loucura? Usura. Notável desaventura de um povo nécio e sandeu, que não sabe que o perdeu, negócio, ambição, usura. Veja como Gregório de Matos ele fala da sociedade, né? Veja como a gente tem uma forma de falar crítica, tão quanto hoje as pessoas também criticam, né? A sociedade, a forma governamental. Então a gente falava sobre isso na aula anterior, que a literatura ela perpassa por sociedades, por épocas diferentes, mas em cada época ela está conectada com o presente, com o que nós estamos vivendo agora. Então, sempre há essa ida e volta da literatura. Né? O barroco é aquela escola literária, né, que vai tratar da perfeição da poesia, né, como foi falado antes. Mas depois do barroco, a gente tem o arcadismo. O que seria o arcadismo? A Arcádia lusitana, né? É aquela conservação da poesia portuguesa, tá? A forma de escrever tão quão os portugueses, né? O arcadismo é aquela escola que está voltada à época colonial, do Brasil colônia, né? Vemos um Brasil muito rural, não é? Ainda vemos um Brasil voltado para o campo, então a Arcade está ligada ao campo, à natureza, está ligada às montanhas, os animais, o pasto, o gado, né? Então, a maioria dos poemas do arcadismo estão voltados para essa temática. Também temos a Inconfidência Mineira, não é? Inconfidência Mineira, aquela que se instaura exatamente a figura de Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes, né? Que foi perseguido, né, pelo governo, perseguido pela própria ditadura da época, né, porque queria um ideal, gostaria de ver um Brasil livre, gostaria de ver o seu lugar livre, que era Minas Gerais, né, gostaria de ver o seu povo livre das usuras e das perversidades do governo, né, e dos desvios, dos desmandos que o governo fazia na época, né, tão como temos hoje também,
né? A gente sabe que hoje em dia é assim também, né? Tudo está ligado a isso. Então, Inconfidência Mineira, Minas Gerais, Ouro Preto, Pedras Preciosas, ó, são aí elementos, né? A busca da riqueza, né? A busca da liberdade, tá? Então a gente tem aí uma figura importantíssima, né? Que é Cláudio Manuel da Costa, né? O, o, um cara super, né? Que falava lindamente, né? Sobre Marília, né? Tomás Antônio Gonzaga, Marília, Marília Disseu de Marília, né? Aquele amor, né, platônico que já se iniciava no arcadismo, né? Um amor que é visto no romantismo como amor platônico, que é uma escola que vem logo depois dessa, do arcadismo, que fala sobre esse amor platônico, né? A escola Árcade. Então a gente tem Marília, Marília de Disseu, Marília, teus olhos são réus e culpados, né? Que sofra e que beije os ferros pesados de injusto senhor. Marília, escuta um triste pastor, né? O pastor, né? Aquele que pastoreava as ovelhas, né? Não é o pastor que a gente conhece da igreja, é o pastor que conduzia as ovelhas, os animais, o pastor pastorava, né? Como eu falei antes, que fala-se sobre a natureza, o gado, o pasto, né? Então, mal vi o teu rosto, sangue gelou-se, a língua prendeu-se, tremi e mudou-se das faces a cor. Marília, escuta um triste pastor. A vista furtiva, o riso imperfeito fizeram a chaga que abriste no peito, mais funda e maior. Marília, escuta um triste pastor. Veja que apelação, não é uma apelação doentia, mas um querer, o querer a Marília, né? Querer que a Marília seja dele, né? Ali no pasto, ali na relva, né? A escola Arcade é uma escola natural, é meio que naturalista, né? Porque tudo acontece no mato, na selva, né? Naquela área rural. Então, né? Vamos aí voltar, né? Ao tempo da Idade das Cavernas. Não é isso, não é pré-histórico. Não está se falando de selva para todo mundo viver na selva nu, como os índios, não. O índio antigo, não é o índio aborígene, não, não é isso. É o amor que surge da naturalidade, né? O amor natural. Dispus-me a servir-te, desculpa, levava o teu gado à fonte mais clara, à vargem e prado da relva melhor. Marília, escuta um triste pastor. E aí ele vai falando diante do poema, não é, que se expande aí, né? Tomás Antônio Gonzaga, maravilhoso, né? Bela poesia, Marília de Disseu, né? Temos aí outros poemas, outras histórias, né? Outras tantas belezas, tá aqui nesse livro, ó, maravilhoso, a literatura brasileira através dos textos de Messias de Moisés, que é um grande escritor, tá? Aqui a gente tem, né, a literatura brasileira e temos também a literatura portuguesa, que são dois livros maravilhosos, né, que podem ser lidos, podem ser estudados, né, uma enciclopédia literária, né, não existe melhor, né, para a gente fala sobre os autores e ainda fala sobre as poesias, né, comenta as poesias. Então, a gente vai ficando por aqui hoje com a escola do arcadismo e falamos um pouco sobre Gregório de Matos, que ficamos de falar na outra aula, né? Eu deixei vocês aí com vontade de escutar Gregório de Matos, e aí a gente tem agora esse momento maravilhoso de novo da literatura, né? Preparem-se para a próxima aula, próximo momento que eu colocarei lá, né, novamente, e vai ficando hoje, essa semana, esse vídeo meu para vocês no canal, então divulga, pessoal. Vai lá, ativa o sininho, fala com os seus amigos, fala com o pessoal que você conhece, passa o link,
Pede para o pessoal se inscrever, porque esse é um canal cultural do professor Douglas, poeta, escritor, cantor, compositor, né? Então vamos lá, né? E professor de literatura e língua portuguesa, maravilha, né? Então vamos lá, vamos seguir essa figura aqui, né? Que vocês têm aí como amigo. Então vamos lá e vamos aproveitar esse momento que a gente tem de riqueza cultural. Então um grande abraço e a gente se vê na próxima aula, tá? Um grande beijo e um grande abraço a vocês. Tchauzinho.